Vamos dar continuidade então à nossa análise do fundo KNR11. Estamos chegando aí já ao final da nossa análise e hoje um ponto muito importante que são os passivos e as demandas judiciais, tá? De forma bem resumida, como eu falei, sempre se veja aí como o dono do imóvel, tá? Tem essa visão. Se você fosse o dono de um imóvel, você ia querer ter muitos passivos? Passivo é tudo aquilo que é contrário do ativo. Enquanto o ativo ele te dá valorização, você tem ganhos, o passivo é tudo aquilo que tira ganhos seus, tá? Como se fosse uma dívida, como se você estivesse devendo alguma coisa. Então você não vai querer ter muitos passivos. É inevitável, tá, que o fundo ele tenha passivos. Isso não existe. É inevitável que um ou outro valor eles devam pagar ainda de imóveis, enfim, tá? Mas isso é inevitável. As demandas judiciais, elas a gente procura analisar com calma, tá? As demandas judiciais nada são do que os processos que tem aí na justiça envolvendo o fundo, tá bom? A gestora, a administradora do fundo imobiliário, tá? Então, nós vamos analisar isso, é um ponto bem tranquilo de analisar, a gente provavelmente vai ser um vídeo bem curto, tá? E envolve mais a leitura de alguns relatórios mesmo para a gente ficar a par aí do que o fundo tem feito, tá? Judicialmente e também aí com essa questão de passivos, tá bom? A gente pode verificar os valores a serem pagos em demonstrativos, tá bom? Eu até já vou abrir aqui o KNR11 no status invest que estamos utilizando. E normalmente por aqui a gente tem alguns valores a serem pagos, eles condensam essas informações, né? Acho que aqui embaixo a gente tem os valores a receber e os valores a pagar, tá bom? Olha só, vamos ver aqui rapidinho se a gente consegue pegar aqui, ó. Aqui só tem janeiro, tá? Deixa eu subir um pouquinho aqui. Valores a serem pagos aí em janeiro de 2026, a gente só tem os rendimentos a distribuir, outras despesas, 398 milhões em outras despesas, sem taxa de performance e a taxa de administração. Vamos dar uma olhada aqui do lado em... Deixa eu ver se eu consigo agrupar por ano para ver se fica melhor, tá? Não, tem que ser por mês mesmo, tá? Por esse período aqui, tá bom? Por trimestre, no caso aqui que ele está separando, creio eu, tá? Está separando por trimestre aqui. Então, vamos ver aqui esse último trimestre. Nós temos aí... Ah, não, aqui ele está colocando um mês, tá? É porque eu vi ali, achei que era o ano, tá bom? Então, por exemplo, aqui no mês de fevereiro, outras despesas, 398 milhões e a taxa de administração, 3 milhões, tá bom? Para a gente saber se esses valores, eles são assim... eles são irrisórios ou não, ou eles são valores importantes para o fundo, a gente teria que dar uma olhada nas disponibilidades aí do fundo imobiliário, tá? Onde a gente pode ver essas disponibilidades? A gente pode ver as disponibilidades lá no informe trimestral, mais recente, tá? A gente pode ir lá na seção de comunicado e procurar aqui o informe trimestral recente, tá? Nós temos aqui esse de 12 de fevereiro de 2026. Vamos abrir ele aqui, tá? E vamos procurar aqui por disponibilidades, tá bom? Normalmente fica numa seção chamada disponibilidades, tá? Temos aqui as disponibilidades do fundo, tá bom? Nós temos aí de títulos públicos 178 milhões, isso aqui de investimentos, e 321 mil de disponibilidades, tá? A gente teria que fazer uma comparação com os valores a serem pagos, tá bom? Aqui no caso referente à aquisição de imóveis, tá? Só que aqui nesse site, no KNR, eu não estou vendo, por exemplo, em fevereiro, tá? Nós não temos aqui aquisição de imóveis, que seria um valor a ser pago aí, tá bom? Esses valores a serem pagos, nós estamos analisando especificamente, seriam aí dessas aquisições de imóveis, tá? Deixa eu ver se em algum mês teve. Olha aqui, ó. Aquisição de imóveis em janeiro de 2026, 16 milhões. A gente compararia esse valor com as disponibilidades, para ver, né, em caso de alguma pendência ali, se o fundo teria condições de pagar isso com as disponibilidades que ele tem. Então, nós vemos aqui que o valor com esses títulos públicos e essas disponibilidades a mais aqui, nós temos aí o fundo consegue sim pagar, tá, por essas aquisições. Isso porque a gente está olhando aqui
o mês de janeiro, mas em fevereiro o fundo não adquiriu nenhum imóvel, tá? Mas isso é constante, vocês podem ver aqui, ó, valores de aquisição de imóveis, olha, é um valor que é até constante, ou seja, provavelmente esse fundo, quando ele compra, é óbvio que ele vai ter um tempinho para pagar, né, esse imóvel, e isso vai ficar como um passivo, tá? E aí nós temos que olhar, claro, reforçando aqui, se o fundo ele tem capacidade de pagar ou não por esse ativo. Caso aconteça alguma coisa, né, de o fundo não conseguir receita suficiente, enfim, teremos que ver disponibilidades e vimos que sim, o fundo ele tem aí um saldo muito bom, e esse saldo de aquisição de imóveis aqui, por exemplo, de janeiro de 16 milhões é irrisório comparado com as disponibilidades totais aqui do fundo, tá bom? Isso olhando o último informe trimestral, tá? De 12 de fevereiro, tá bom? Então esse valor aí ele seria um valor muito pequeno, tá? Mas é muito bom a gente estar acompanhando aqui, tá? Essas aquisições para saber, tá, pessoal, qual imóvel eles adquiriram. Teremos que acessar o relatório gerencial e buscar lá para saber qual edifício, enfim, galpão que eles compraram, tá bom? Para poder ter essa informação. Aqui, obviamente, a Status Invest ela não mostra só o valor, tá? Então, que isso fique bem claro para vocês. E olha só, como em fevereiro já está zerado a aquisição de imóveis, a gente entende que provavelmente esse valor já foi pago, tá? Mas, como nós vimos os resultados e também as disponibilidades, isso não é algo preocupante. Agora que nós vimos que sim, o fundo ele tem boas disponibilidades para pagar essas aquisições de imóveis, uma coisa muito importante, um outro ponto importante que nós podemos analisar são as demandas judiciais, tá bom? A gente pode verificar o informe anual, tá? Para visualizar essas demandas judiciais. Normalmente aqui, nessas demonstrações, eles não mostram, tá? Nesse informe trimestral eles não mostram, tá bom? Deixa eu ver se aqui embaixo tem alguma coisa do tipo. Judicial. Não, não temos. Então vamos procurar pelo informe anual, tá bom? O informe anual, eu creio que eles devam ter divulgado aí lá para o mês de janeiro, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver os tipos. Informe trimestral, mensal, informe anual. Deixa eu ver. Nós temos aqui o informe anual, mas eu não sei se divulgaram. Eu não sei se esse aqui é o de 2025. Deixa eu ver. Informe anual, tá? A competência do 6 de 2025. Não sei se é referente a 2024. Informe anual 2025 KNR11. Deixa eu ver se tem aqui. Eu sempre me perco nessas datas, pessoal, de informe anual. Informe mensal é mais tranquilo de você verificar, tá? Porque eu não sei se ele está referente a 2024 ou 2025. Mas provavelmente 2025 ao todo não tem. Deixa eu ver aqui, informe anual. Não, não tem aqui, tá? Tranquilo, tá bom? Vamos analisar esse informe anual mais recente, tá? Eu tô mostrando aqui para vocês, tá? Em loco aqui, tá bom? O informe anual que foi, aqui no caso, foi inserido, tá? Dentro dessa plataforma, dia 19 de setembro de 2025. Então, a gente vai utilizar ele como base porque ele é o mais recente, tá? Então, abrir ele aqui, tá bom? Nós vamos procurar por passivos ou demandas judiciais, né? No caso, demandas judiciais, passivos nós já analisamos, tá? Então, vamos procurar aqui, ó, relação de processos judiciais não sigilosos e relevantes, relação de processos judiciais repetitivos ou conexos, baseados em casos jurídicos semelhantes. Então, assim, a gente está vendo aqui que a relação de processos de demandas judiciais não tem nada, não possui informação apresentada. Ou seja, o fundo provavelmente não está envolvido em nenhum processo judicial, seja trabalhista, pelo menos aqui a gente não está vendo isso, não tem essa informação, o que é muito bom, tá? Porque não podem ocultar essas informações, tá bom? Da gente aqui nesse caso, tá? Eles não podem ocultar no informe anual. Vocês viram que no trimestral isso não aparece, somente no informe anual, tá? Então, não sigilosos e relevantes eles deveriam aparecer aqui. Então, se não aparece, a gente entende que o fundo não está envolvido aí em nenhum processo que seja relevante aí, tá? Para nossa análise, tá bom?
Então, esse é um ponto muito positivo, tá? E é isso, pessoal. Nós fizemos aqui uma análise. Vocês viram que a gente não fez muito, não foi muito, não teve cálculo, nada do tipo. A gente só analisou mesmo a questão das disponibilidades e dos passivos. E as demandas judiciais a gente tem que acessar o informe anual e verificar se realmente o fundo ele possui aí algum processo em andamento, tá? No caso aqui não tem, pelo que a gente entende, tá? Não tem nenhum processo em andamento. Então, isso para a gente é muito bom, tá? A gente não quer nenhum fundo que a administradora esteja envolvido aí, claro, tá? Em um processo complicado. A gente teria que analisar o processo também, saber o que aconteceu para ser processado, enfim, né? E até não é até incomum a gente ver esses casos de trabalhistas, né? Também envolvido aqui em demandas judiciais de fundos. Eu já analisei alguns fundos que tinham alguns processos judiciais, eu tive que verificar pouco a pouco ali porque desse processo, o que aconteceu, né, para o fundo ser processado. Mas, enfim, nós vimos aqui que o fundo não possui nenhum processo e os passivos eles são irrisórios comparados às disponibilidades do fundo. Concluímos aqui mais uma etapa da nossa análise, estamos quase chegando ao final, tá? Faltam 3 pontos aí, gestão, perspectivas futuras e a conclusão. Então, espero que tenha gostado do vídeo, nos vemos aí no nosso próximo tópico, gestão.